Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série. Hoje, no nosso segundo episódio da nossa série de Antecedendo a Páscoa, Caminhando para a Páscoa do Senhor, nós vamos falar sobre o julgamento e a crucificação lá no Calvário. Jesus sofreu para nos dar a vida e hoje nós temos vida e a vida só existe nele. Vamos, porque hoje está recheado de informações boas e vamos falar, esmiuçar cada vez mais as escrituras sagradas para assim chegarmos ao entendimento do que Jesus Cristo fez, de qual é a importância dele para a nossa humanidade, para a nossa vida e assim conseguirmos alcançar a vitória em cima da morte, através de Cristo Jesus, porque ele venceu a morte. Jesus Cristo venceu e nós, como servos e discípulos, iremos vencer também. O preço pago e a substituição jurídica. Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos traz paz. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nossa, é muita informação boa. Aqui, o profeta Isaías já está falando da pessoa de Jesus Cristo, muitos anos antes, mas muitos anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Olha quanta coisa boa que ele trouxe, quanta informação. Ele foi transpassado, ou seja, foi massacrado, esmagado, foi cuspido. Tudo de ruim aconteceu com Jesus para que as nossas transgressões, os nossos pecados, eles fossem aniquilados, eles fossem retirados de uma vez por todas, porque aqueles que creem em Jesus Cristo vão permanecer com o pecado dentro de si. Sim, o pecado ainda habita dentro de mim. Sou eu quem digo não para o meu pecado todos os dias da minha vida. Sou eu que digo para mim mesma, hoje não, hoje isso aqui não, hoje isso aqui não. Vou melhorando 1% a cada milímetro, às vezes a cada hora, a cada minuto eu vou evoluindo. Porque se a gente falar tudo que tá aqui, uma que eu já não estaria viva, outra que eu já estaria presa. Meu réu primário eu já perderia já no primeiro. No primeiro. Se não for o poder do Espírito na minha vida, eu evoluir dia a dia através da palavra, já teria sido presa. Meu réu primário já teria sido perdido há muito tempo. Ai, Deus, perdão. Mas eu vou mentir? Não posso mentir. Este é o coração da substituição. O termo transpassado, shalal, refere-se a uma ferida mortal. Note o contraste entre ele, o servo sofredor, e nós, os pecadores. A paz, a shalom, aqui não é apenas um sentimento, mas a restauração da relação jurídica e espiritual com Deus. O preço da nossa reconciliação foi o esmagamento de Jesus, foi dele. Ele é que foi na cruz receber a nossa condenação. Sempre que eu falo de Jesus, eu sempre me emociono nesse ponto, porque a cruz tem o meu tamanho, a cruz tem o meu formato, o formato do meu pecado. E Jesus fez isso por mim. Obrigada, tá? Perdão. Me sinto muitas das vezes tão mal por cometer pecados, por ainda muitas das vezes deixar a velha criatura falar mais alto. Eu peço perdão a Deus todos os dias. Porque se deixar, é só ladeira abaixo. Tu pensa que tá ladeira acima, mas é só ladeira abaixo.
Então, Jesus ele fez algo tão valioso. Ele foi transpassado. Os nossos pecados foram todos em cima dele. E é por isso que é através dele que os nossos pecados eles são eliminados. É através de Cristo Jesus. É por isso, foi por ele, foi por causa dele que os nossos pecados eles são retirados. Por isso que eu não posso me livrar dos meus pecados sozinha. Eu preciso de um intermediador. O intermediador entre Deus e eu é Cristo Jesus. Foi ele que se sacrificou por mim. Não tem outro, não existe outro. Isaías 53, conhecido como o quinto evangelho, descreve o Messias como alguém sem aparência atraente, rejeitado pelos homens, que carregou nossas dores e foi levado como um cordeiro ao matadouro, agradando ao Pai, mantê-lo para salvar a muitos. Se hoje eu e você estamos aqui conversando sobre o evangelho, aonde eu e você podemos alcançar esse evangelho, esse Jesus Cristo acessível. Jesus Cristo não é alguém inacessível. Jesus Cristo é alguém acessível para nossas vidas. Agradecemos a Deus por ele ter tido misericórdia de nós e entregar o seu único filho em favor de nós. Já parou para pensar nisso hoje? Que se você tem a vida hoje, é porque Deus e Cristo Jesus têm um propósito para você. Você é um propósito, sim. Não pense que você está nesse mundo por um acaso. Você não é acaso. Você é uma obra de Deus, feita para a vontade dele. E é isso. Assim como Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele foi feito, sim, para a obra de Deus. Para que hoje eu e você pudéssemos falar desse amor. Sua paz com Deus não foi gratuita. Ela custou a vida de Jesus. Quando você se sentir culpado ou indigno, lembre-se que o castigo que você merecia já foi integralmente pago na cruz. É difícil falar e não me emocionar. Segura aí, Deus, deixa eu chorar não. Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eles dividiram as vestes dele, lançando sorte. Esta é a primeira das 7 palavras da cruz. Jesus cumpre a profecia de Isaías 53, 12. Intercedeu pelos transgressores. Ele não pede justiça contra os seus algozes, mas misericórdia. O não sabem refere-se à cegueira espiritual daqueles que estavam matando o próprio Deus, sem compreender a dimensão do ato. Eu sei, devocional hoje vai ser difícil, hein? Vai ser bem difícil, porque falar sobre o que aconteceu com Jesus é difícil. O filme do Mel Gibson, da crucificação, A Paixão de Cristo, para mim, sem condições. Gente, eu sou sincera e honesta. Sem condições, porque é um filme que mexe muito com o meu emocional. Eu imagino Jesus naquela condição ali, apanhando, sendo humilhado. Imagino a cena de verdade. Parece que eu tô ali com Jesus. Jesus, ele foi tão bom, tão misericordioso, que ele não imputou o pecado em cima das pessoas que o condenaram, porque ele sabia da dureza do coração daquela gente. Ele sabia que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo muitas das vezes por cegueira espiritual, muitos por ganância, muitos por cegueira espiritual. E quantos hoje a gente não vê que a gente fala do amor de Jesus, que a gente prega o amor de Jesus, as pessoas veem Jesus em nossa vida, mas elas não querem entender. Eu só oro, eu só oro. Só oro e peço a Deus para Ele ter misericórdia, porque a gente sabe qual é o final, a ira de Deus. E a ira de Deus é pesada.
E a gente só ora e pede a Deus para Ele ter misericórdia e para que essas pessoas cheguem ao entendimento. Abram seus olhos e cheguem ao entendimento. Ao entendimento de quê? Do conhecimento do Evangelho, do conhecimento da palavra. Que elas entendam quem é Jesus de verdade. Lucas 23 narra o julgamento perante Pilatos e Herodes. A jornada até o Gólgota, a crucificação entre os dois ladrões, onde um é salvo, e a morte de Jesus marcada por trevas e o rasgar do véu do templo. Ou seja, tudo aqui foi desfeito, tudo aqui foi transformado, tudo aqui foi refeito, tudo aqui foi não modificado, mas cumprido. A lei toda foi cumprida em Cristo Jesus. O rei que os judeus tanto esperavam, tanto buscavam, acaba de ser crucificado no Gólgota. Acaba de entregar, ele se entregou, como dito no estudo de ontem. Jesus, ele não foi pego. Jesus, ele não foi caçado. Jesus, ele se entregou. É diferente de você ser perseguido por algo que você não fez. Jesus, ele se entregou, ele se deu. Foi de livre e espontânea vontade ele querer morrer para que hoje eu e você pudéssemos ter a salvação, pudéssemos ter a vida em Cristo Jesus. Aplicação. O perdão é a arma mais poderosa do cristão. Se Jesus perdoou aqueles que o pregavam na cruz, não há ofensa que você não possa liberar pelo poder do Espírito Santo. O perdão libera o prisioneiro e você descobre que o prisioneiro era você. Será que eu também não faria o que eles fizeram? Será que hoje eu ainda não faço? Escolho meus pecados ao invés de escolher a Cristo Jesus. Deus, hoje é o Senhor que está só no chicote. Marcos 15:34, o grito do abandono. Hoje vai ser difícil, hein? E é a hora nona. Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Eu imagino Jesus naquele momento ali, com todos olhando para ele. Eu não sei qual era o misto de sentimento, mas ele perguntar: meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes eu e você não nos colocamos no lugar de Jesus? E quando tudo parece tudo sozinho, tudo perdido, Deus entra com milagre, provisão e providência. Era necessário que aquilo acontecesse para que hoje eu e você pudéssemos ter a condição do arrependimento através do seu sacrifício. Jesus cita o Salmo 22, versículo 1. Este é o momento em que a comunhão eterna entre o Pai e o Filho é interrompida pelo peso do pecado da humanidade sobre Jesus. Deus, sendo santo, virou o rosto para o pecado. Jesus experimentou a separação total de Deus, a morte espiritual, para que nós nunca tivéssemos que experimentá-la. Se você não se sente sensível a isso, você precisa muito de Jesus. Todos nós precisamos dele. Mas se você não se sente sensível à dor do outro, se você não se sente sensível à dor do próprio Jesus, era para você estar ali. Era para eu estar ali, recebendo o peso do meu pecado.
Mas Jesus não permitiu. E somente através de Jesus é que podemos ter essa vida. Podemos dizer que o pecado já não faz mais parte da nossa vida. Ele habita em nós. Sim, o pecado habita em mim. Mas eu digo não. Sou eu é que digo não através de Cristo Jesus. E Ele me ajuda de uma forma, nossa. Se eu for contar aqui cada testemunho, cada milagre, cada bênção. Não só de milagre de coisas boas, não, de válvulas de escape para sair do pecado, para sair da tentação. Jesus é mestre em fazer isso conosco, em nos ajudar. Marcos 15 foca no sofrimento físico e na humilhação de Jesus. Descreve o escárnio dos soldados, o coração, a coroação de espinhos, a crucificação e reconhecimento do centurião romano, que ao ver que Jesus morreu, confessou: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele reconheceu, o soldado romano reconheceu. Aplicação. Jesus foi abandonado para que você fosse adotado. Nos seus momentos de maior solidão, saiba que Ele entende o que é estar só. Você nunca será abandonado por Deus, porque Jesus já ocupou esse lugar de desespero por você. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus comprou o nosso barulho. Jesus comprou a nossa salvação com o seu sangue, com a sua mão, com o seu corpo, com a sua vida, para nos dar a vida. Deus não habita aonde o pecado mora. Então, abandone o pecado e venha o quanto antes estar com Jesus. Ele quer você, Ele te ama e Ele quer te dar essa vida maravilhosa que Ele tem para te dar. De início, quando a gente se converte, parece que tudo é mais difícil. Sim, é mais difícil. Abandonar pecado, abandonar vícios, abandonar jeito de ser, abandonar quem somos muitas das vezes, nossas vontades, nossos instintos, abandonar muitas das vezes aquilo que nos fazia bem, abre e fecha aspas, mas que nos levava à morte e à separação de Deus. Deus, quando deu Cristo Jesus, Ele deu para que tenhamos vida, para que tenhamos essa vida espiritual, não a morte, para que a gente não experimente a morte espiritual, mas para que a gente viva essa vida. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. No grego, a palavra é tetelestai. Era um termo comercial usado em recibos para dizer a dívida já está paga ou tarefa concluída. Jesus não deu um grito de derrota, mas um brado de vitória. Ele terminou a obra da redenção. Nada mais precisa ser acrescentado ao sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Eu não preciso fazer mais sacrifícios. Eu não preciso mais viver uma vida longe do Pai. Eu tenho acesso direto entre eu e Ele. É papo reto. É nós aqui, ó, conversando todos os dias. E o está consumado, tetelestai, a dívida foi paga. Eu comprei essa gente. Eu dei a minha vida por causa deles. Obrigada, Jesus. Muito obrigada.
Eu não sou merecedora. Nós não somos merecedores. Mas muito obrigada. João capítulo 19 apresenta o julgamento e a morte sob a ótica da majestade de Jesus. Ele descreve os detalhes proféticos. As vestes, a sede, as pernas são quebradas e termina com o sepultamento em um túmulo novo por José de Arimateia e Nicodemos. Até isso, Jesus teve um enterro digno, um sepultamento digno, para que ele viesse a ter a salvação, a nos dar a salvação. E se você não acredita em Cristo Jesus, pelo que a Bíblia Sagrada diz, não tem problema não. Ele está na história também. É só buscar os livros de história. História de Roma. A história conta sobre Jesus. Então Jesus, ele foi alguém que não passou despercebido a sua história, o evento do que ele fez. Foi algo descrito tanto pelas escrituras, tanto pela história. Se não quer acreditar na Bíblia, aí é com você. Mas na história, a história conta a vida de Jesus. A história conta que ele sim viveu aqui nesse mundo. Então, se você não acredita, não tem problema não. Eu acredito por você. Aplicação. Para tentar comprar sua salvação ou favor de Deus com boas obras. Não, pare. Pare de tentar comprar a sua salvação ou favor de Deus com boas obras. Não são as suas obras que compram o favor e a sua salvação. Não é o quanto você dá, não é o quanto você recebe, não é o quanto você ajuda, não é o quanto você é bonzinho. Aceite que está consumado. Sua tarefa agora não é pagar a dívida, mas viver uma vida de gratidão por quem a pagou integralmente. Viva para Cristo Jesus, viva com Cristo Jesus, busque-o com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E se não tiver forças, vai arrastando mesmo, mas busque a esse Deus maravilhoso que te entregou a salvação. Ele está te entregando aqui, ó, de mãos abertas. Toma, meu filho, o meu papel eu já fiz. Acho que Jesus fala assim, o meu papel eu já fiz. Agora é só me seguir e me obedecer. Acabou. Você ficou com a melhor parte. A cruz era para você. Eu fui lá e tomei a cruz. Agora, ó, chuchu com melancia, molinho. Vamos ter uma vida com Jesus. Vamos viver uma vida para Jesus. O cumprimento da profecia de Isaías conecta o Antigo ao Novo Testamento. O abandono do Pai em Marcos reflete o momento em que Jesus assume o pecado do mundo. O está consumado, tetelestai, indica quitação total da dívida, ou seja, a dívida toda foi paga. Foi substituída pela salvação. E a salvação, ela pode ser sua. Basta dar crédito a Cristo Jesus, a confiar nele, a viver Jesus, a ser como Cristo. Ser como Cristo, ser como Cristo. Tudo que eu peço é ser como Ele, no meu caminho, daqui à glória. Tudo que eu peço é ser como Ele, ser como Cristo. O estudo desses 4 pilares nos mostra a jornada completa da nossa redenção. A substituição, Isaías 53:5, ele assumiu as nossas feridas para nos dar cura. A graça, Lucas 23:34, ele ofereceu perdão em meio à dor extrema.
o preço. Marcos 15:34. Ele suportou a separação de Deus em nosso lugar. A finalização, João 19:30. Ele quitou a nossa dívida para sempre. A cruz não foi um acidente, foi um plano. Jesus uniu sua autoridade de rei com seu coração de servo na cruz. A justiça de Deus e o amor de Deus se amaram e se uniram. Reconhecer que o pecado é grave o suficiente para exigir tal sacrifício, mas a graça é maior para nos perdoar. A cruz é um lugar onde a justiça de Deus e o amor de Deus se unem, se amam. Perdoe alguém hoje, lembrando que Jesus liberou um perdão enquanto ainda estava sendo ferido. Uma carta de um amigo. A mensagem da cruz é o combustível para a sua coragem. Se Deus não poupou seu próprio filho por amor a você, o que ele não faria para te sustentar hoje? Não importa o tamanho do seu erro, o tetelestai de Jesus é maior. Levante a sua cabeça, pois você é amado, perdoado, e a sua dívida não existe mais. Caminhe na liberdade que o Cordeiro conquistou para você. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor deu seu único filho em favor dos nossos pecados. Muito obrigada, Jesus, por seu sacrifício, pelo que o Senhor fez em nosso lugar. A cruz era para mim, a cruz era para nós, mas o Senhor tomou sobre si a cruz, nos deu dignidade de vida, nos deu uma vida diferente, junto do Senhor. Nos perdoa, Pai, quando não merecemos o teu sacrifício. Nos perdoa quando somos inutilizados dentro da nossa incapacidade humana. Nos perdoa por sermos tão pecadores e por sermos tão pequenos. Nos perdoe, Pai. Por favor, hoje nós oramos, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.